ansiedade, ela tem múltiplas facetas. Ela se apresenta para a gente de muitas formas. E dependendo do grau que ela está, ela vai agir negativamente em nossa vida, prejudicando a nossa eficiência, prejudicando a vida como um todo, levando com que a gente possa paralisar diante de situações, de pessoas. Então, ela pode ser bastante prejudicial. Ansiedade e medo são parceiros muito íntimos. É como feijão e arroz. Um sem o outro não vive. Ou seja, a ansiedade, ela vem de um medo. Não existe ansiedade sem medo. Toda vez que nós temos um quadro de ansiedade, atrás dele nós temos um medo, que pode estar mais ou menos consciente. A ansiedade, quando ela está descontrolada por causa de um medo excessivo, ela se transforma num transtorno de ansiedade. Então, o que é o transtorno de ansiedade? É a ansiedade patológica já, ansiedade clínica patológica, que tem que ser tratada, que vem de um medo exagerado e ela já se tornou descontrolada, quer dizer, ela está aparecendo de uma forma inesperada, em situações indevidas e sem uma causa aparente. O medo é um sentimento universal. Aliás, eu acho que a gente não poderia viver sem medo. O medo é uma reação orgânica e emocional protetora para o ser humano. É uma coisa inata, nós nascemos com esta capacidade. E todo mundo sente. Por quê? Imaginem a gente andando numa rua, vindo 2 pitbulls, assim com os dentes bem afiados, e eu não tenho medo. O que aconteceria? Os cachorros viriam e me morderiam, me estraçalhariam. O que meu medo faz? O meu medo avisa, sem que eu perceba, né? Não é uma coisa pensada, automaticamente ele acende dispara um alerta de perigo, perigo, perigo. Aí o que acontece? O meu corpo se mune de uma série de reações, que nós vamos ver daqui a pouco, que me capacita para fugir. E eu saio daquela zona de perigo. Então, o medo é protetor. Quando ele começa a ser um problema? Ele começa a ser um problema quando ele vira excessivo. Quando ele já não está ligado mais a uma causa. Porque todas as vezes que eu tenho medo, eu sei que está ligado a alguma coisa. Por exemplo, nesse exemplo do cachorro. Se eu saio correndo, meu corpo muniu-se de toda aquela adrenalina, meus músculos se contraíram, o meu coração disparou, o suor veio para a minha pele para refrescar, eu comecei a respirar com mais, hiperventilar com mais facilidade, e tudo isto me deu a capacidade de correr como uma maratonista. Agora, se eu tenho essas reações todas e não tenho uma causa, isso é o patológico. Então, isto é o transtorno da ansiedade. Eu vou ter todas estas reações físicas, mas eu não tenho uma causa. Porque, no caso do cachorro, depois que eu saí, pulei o muro, saí da zona de perigo, passado um tempo, eu vou me tranquilizar e nem vou ficar com medo desta minha reação. Por quê? Porque eu sei que está ligada àquela situação. Nos casos de transtorno de ansiedade, não. Eu vou ter todas estas reações e vou olhar para dentro de mim e não vou achar a causa. Então, aí que está o problema. Aí que é o patológico da história. O que é a reação do medo? Reação do medo é uma reação automática, orgânica e psicológica que acontece em nós, sem que a gente pense nisso, para um final
para uma finalidade protetora. Então, é aquilo que eu disse para vocês. Vocês se lembram que eu contei a história do cachorro, a overdose de adrenalina? Pois é, o corpo emite uma overdose de adrenalina e cortisol que vão fazer com que os meus músculos se contraiam, a minha respiração seja mais rápida, eu esteja mais alerta, o meu coração palpita rapidamente, manda mais sangue para os membros inferiores. É a reação de luta ou fuga. Quer dizer, aquela reação que me prepara para eu enfrentar o perigo eminente que está acontecendo. Isso é absolutamente saudável, isto me protege de perigos existentes, mas se isto for constante, ou seja, vocês se lembram quando eu falei da ansiedade, que eu falei do acelerador que fica parado? Se o meu corpo começar a liberar esta adrenalina e esse cortisol, e eu ter essas reações, mesmo diante de situações que não sejam ameaçadoras, aí eu começo a ter um problema. Então, aí deixou de ser protetor para ser uma arma. Né? Aí é uma arma que está no meu organismo, que pode me adoecer sim, porque o excesso de cortisol e adrenalina vão fazer a pressão sanguínea se elevar, vão dar uma série de complicações orgânicas. Então, eu posso adoecer gravemente pelos efeitos da ansiedade. E eu falei também que nós íamos fazer uma diferença entre ser ansioso e estar ansioso. Ser ansioso é uma sensação de tensão, apreensão, inquietação, que domina a personalidade de alguém. Quer dizer, então a pessoa é deste jeito, ela começa a se manifestar sempre tensa, é aquela pessoa agitadinha, sabe? Está sempre tensa, sempre apreensiva, sempre inquieta, sempre está agitada com alguma coisa. Isto é ser ansioso, é um traço de personalidade. Tem pessoas mais ansiosas e tem pessoas menos ansiosas. E estar ansioso é ter tudo isto aqui, mais as manifestações orgânicas que eu disse. Palpitações, suor intenso, tonturas, náuseas, dificuldades respiratórias, extremidades frias, boca seca. Então, estar ansioso é ser ansioso mais os efeitos da ansiedade organicamente. E quando é que o transtorno de ansiedade aparece? Quando uma pessoa que já tem um quadro, já é ansiosa, já tem uma personalidade ansiosa, começa a fazer um quadro de estar ansioso, começa a ter todas essas reações orgânicas. Então, transtorno de ansiedade é uma junção de ser ansioso com estar ansioso. E aí precisa de tratamento. Muitas vezes, isso aqui, esses transtornos vão se desenvolver. A partir desse transtorno, nós vamos ter transtorno do pânico, o transtorno social, de fobias sociais, então a pessoa tem uma fobia de falar em públicos, as fobias generalizadas, avião, insetos, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade pós-traumática. Nós vamos começar agora, eu vou começar a falar de cada um desses transtornos e dizer para vocês como é que isso pode ser tratado. Então, continuem conosco. Venham conosco nesta viagem através dos sentimentos. Namastê. Obrigada. Beijos.